Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Talk 77, o nosso podcast aqui do clube, onde eu trago um convidado muito especial e também um livro muito bom para que a gente possa conversar sobre esse livro. E hoje nós falaremos sobre esse fantástico livro aqui, ó, chamado Sobre o Dinheiro e Inflação. Eu tenho aqui hoje comigo um convidado muito especial que já esteve presente conosco aqui para falar também sobre dinheiro. A gente tem um podcast gravado aqui sobre o livro Psicologia Financeira. É um podcast muito legal. Se você não viu ainda, já bota na sua lista aí para você assistir depois desse episódio. E eu já quero te apresentar ele. Ele que é economista, um grande amigo, um irmão que eu tenho, Adeilton Rufino. Palmas para ele. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Duduzão. Tamo junto, cara. Vamos nessa. Mais um dia aqui, contribuindo, trocando conhecimento aqui com você. Também é sempre muito gratificante conversar com você. Obrigado pelo convite. Então vamos pra cima. Ó. Esse livro aqui, eu mandei mensagem pra ele e falei, cara, indica pra mim aí um livro para que a gente possa ler juntos e fazer um podcast, fazer um programa. Então ele me indicou esse livro aqui. Basicamente, é um livro que é um compilado de algumas palestras do Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, que foi um dos principais economistas da escola austríaca, é um cara que influencia, ainda hoje o Adeilton bastante, então ele escolheu esse livro aqui. É um livro muito bom, não é um livro muito grande, mas é um livro muito denso e a gente tem muita coisa bacana para poder conversar sobre ele. Mas antes de começar a nossa conversa aqui, eu quero te convidar para que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, e para que você também deixe o seu gostei nesse vídeo, porque nos ajuda bastante. Quando você deixa o seu gostei, o algoritmo do YouTube ele entende que esse vídeo é relevante e ele passa a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Então, se você puder, é de graça, não vai custar nada, não vai custar o seu dinheiro e não vai gerar mais inflação no nosso país. E antes da gente começar agora de fato, eu quero te presentear com outro livro. Ô, louco, meu. Porque temos um livro muito bom, mas quero te presentear com esse livro aqui, ó. Agora sim um livro bom de verdade da minha coleção. Esse aqui foi o primeiro livro que eu publiquei, né? Ano passado a gente fez a publicação, você não conseguiu estar presente por causa de agenda lá no lançamento, mas fica para você esse presente aí. Cara, que bacana. Esse aqui foi surpresa, foi uma grata surpresa. Muito obrigado, Duduzão. Esse livro é aquele que eu li o esboço dele. Exatamente. Que legal, cara, que legal. Para que vocês possam entender, eu escrevi o primeiro esboço desse livro e eu escolhi 3 amigos para lerem também e me darem um feedback. Ele foi um desses amigos. Então agora está aí o livro revisado, atualizado e completo para que você possa desfrutar. Espero que você goste e depois você me dá o feedback. Com certeza, cara. A temática desse livro aqui é sensacional. Porque fala de história de vida, é uma história real, né, sua, e de um tema, passando por um tema aí que afeta muitas pessoas, né, cara, muita gente é afetada pela depressão, e aqui a gente tem, com certeza, um bom norte, pode não ter o mapa exato, mas um bom norte de como superar esse desafio, eu sei que tem aqui, e isso é poderoso, cara, com certeza vai abençoar muitas vidas. Novamente, muito obrigado. Tem que parar a foto. E outra, se você quer adquirir o seu, no link na descrição vai ter o link aqui para que você possa adquirir. A gente envia para todo o Brasil. E agora, sem mais delongas, começaremos o nosso bate-papo. Eu já quero saber como é que foi a sua leitura, antes da gente falar de fato do conteúdo do livro. Então, fala pra gente como é que foi aí essa sua leitura, a sua experiência lendo esse livro. Cara, pra mim, assim, é um livro pequeno, muito pequeno em número de páginas, mas ele é muito denso, cara. Meu TCC do curso de Economia foi em cima da Escola Austríaca de Economia, mas mesmo assim, ou seja, eu já conhecia o trabalho do Mises, tudo, mas mesmo assim foi uma leitura densa, demorei a concluir por conta de trabalho, agenda também, eu tô com menos tempo dedicado à leitura ultimamente, né? Mas eu demorei muito a terminar, pra ser bem sincero. E eu também porque eu li ele no formato estudo, fiz muitas anotações e tal, então não foi aquela só leitura e pronto, né? Até a Psicologia Financeira, que é bem maior, foi mais tranquilo de ler do que esse aqui. Esse aqui ele é um pouco mais denso, assim, sabe? Então envolveu uma leitura mais estudiosa, pesquisa também, a gente fez algumas pesquisas. E é isso, cara, mas um livro excelente e
de novo, muito atual, né, cara? Uhum. Tem um outro livro do Mises que eu gosto muito, que é o Mentalidade Anticapitalista. Legal. Cara, é basicamente assim, um compilado sobre a lacração hipócrita de quem faz ativismo ao socialismo de iPhone, sacou? Uhum. Então Mises é sempre muito atual. E ele, vou até adiantar, tem uma frasezinha que ele fala aqui, que a gente vai chegar nela depois, com certeza, mas tem uma frase que ele fala que é sobre. Até me permite dar uma olhadinha nela aqui, para não errar na À frase, vontade. porque ela tá marcada aqui. Essa eu sei que. Cara, é que não adianta o governo forçar uma redução da taxa básica de juros do seu país sem considerar o cenário econômico internacional. E, claro, o nacional também, né? Porque isso geraria um problema de fuga de capital. E eu achei isso muito pertinente de comentar logo no começo, porque a gente está vivendo isso aqui no Brasil, né, cara? A gente teve uma transição de governo, rivais políticos assim antagônicos, totalmente antagônicos, né? Foi uma transição de um antagônico ao outro, né? E ficou por um tempo culpando o presidente do Banco Central, que as coisas, a economia não vai bem porque o presidente do Banco Central é indicado pelo meu opositor político e tal. E aí transicionou, né? Conseguiram fazer a indicação do novo presidente do Banco Central. E aí o cara, sendo um economista, acho que ele é economista, não me recordo agora ao certo, mas é um cara técnico, falou assim, desculpa, amigo, não é porque você me colocou aqui que eu vou poder fazer o que você quiser. Eu preciso ser técnico, porque senão pode dar muito ruim as coisas aqui. Então eu não vou baixar a taxa de juros se a inflação não permite, se o cenário econômico interno não permite e o internacional também não permite. Então, pra você ver, o Mises aqui, século XX, falando disso, e a gente patinando nesse problema até hoje, né, cara? Década de 60, né? Então, achei muito pertinente eu colocar essa aí, pra gente aquecer os motores aqui, tá? Um dos pontos que eu gosto da economia é porque a economia é algo prático. Você pode ter ideia, assim, a gente tem muito hoje a questão da ideologia, né? Então, ideologias que estão, de alguma forma, criando um mundo imaginário, um cenário onde, hipoteticamente, aquilo daria super certo, mas, cara, quando se fala de economia e você coloca aquilo na prática, ou vai dar certo ou vai dar errado. A gente teve alguns casos aqui na América do Sul, mas um muito recente que foi a Argentina. Em que a gente viu do nosso lado muita coisa acontecendo, que de alguma forma estava passando a se repetir aqui, a gente vê esses, por exemplo, o Banco Central, né, não permitindo com que essa taxa ela caia. Então é legal porque a gente vai de fato, no conteúdo desse livro, pegar situações que estão no nosso dia a dia, e eu preparei aqui os tópicos para que a gente possa de fato ter uma linha cronológica de conversa, para que as pessoas possam entrar de fato num ponto, né, que a gente vai estar inicial aqui e fechar com coisas muito, como é que eu posso dizer aqui, muito atuais para aquilo que a gente tem vivido hoje. E para que a gente começar a falar sobre esse livro, eu quero falar sobre a história do dinheiro. Porque ele apresenta logo nas primeiras páginas a questão de como que o dinheiro ele surge, ele nasce. Eu até separei aqui uma citação, né, um trecho, quero ler ele para que a gente possa começar a conversar. Então, abre aspas aqui para o autor. A definição do dinheiro é muito simples. Ele é um meio de troca comum usado no mercado. O mercado desenvolveu algo que chamamos de troca indireta. A pessoa que não conseguia obter o que queria no mercado através de troca direta, por escambo, levava outra coisa que era considerada mais facilmente negociável, pois ela esperava trocá-lo mais tarde pelo que realmente desejava. Fecha aspas. Em outras palavras, o dinheiro ele foi inventado porque o escambo só funcionava se aquilo que eu tenho é aquilo que você quer. Senão teria que ficar uma troca infinita até que eu conseguisse de fato aquilo que eu gostaria de ter. Então o dinheiro vem para facilitar essas trocas de bens materiais. Eu quero que você fale um pouco sobre de fato a história do dinheiro, né? Por que o dinheiro existe, como que o dinheiro nasceu e algo muito legal que ele fala aqui no livro, de que o dinheiro não deveria ser algo ligado ao Estado. O Estado não deveria ser o dono do dinheiro, porque ele vai explicar que eu quero que você fale também um pouco pra gente a respeito disso. Sim. Cara, a questão do dinheiro é uma coisa que ele bate muito aí, que é uma coisa simples, básica, que deveria ser muito básica de a gente entender, é que o dinheiro ele foi criado pelo mercado. Dinheiro é igual moeda. E a moeda é um fenômeno resultante do mercado, das trocas acontecendo entre os indivíduos, entre as pessoas, né? E isso é muito importante a gente ter em mente, porque a gente hoje vê um papel, e aí, por exemplo, pega a nota de dólar lá, ele tem a figura de um presidente lá e tal, né? Isso traz muita ideia de que é do governo aquela coisa.
mas o governo ele se apropriou dela, e geralmente quando o governo se apropria de algo, essa coisa começa a não funcionar muito bem. Ele dá exemplos disso aqui também, que eu fico impressionado como é atual. Mas o dinheiro ele é resultante das trocas. As pessoas começaram Você tinha um cenário em que, eu sou muito bom de caça, vou caçar. Aí falei, cara, mas eu fui na casa do meu vizinho, que não é um caçador, ele estava comendo um arroz lá. Ele me deu uma colherada de arroz, eu gostei. E aí, depois eu chamei ele lá em casa para comer um churrasco, ele gostou também de carne. Aí a gente pegou e falou, cara, leva 1 quilo de arroz, me dá 1 quilo de carne aqui, e todo mundo vai ter arroz e carne agora nas suas casas, né? Foi mais ou menos assim que começou a troca, né? E aí, passou um tempo, vamos pegar o exemplo desses caras, estou criando agora esse exemplo aqui. Mas o cara comia, vamos supor que estava comendo arroz e a carne sem sal, mas assado e cozido, mas sem sal. Chegou, um determinado momento, um terceiro vizinho que descobriu lá, fazendo um passarinho assado dele lá, ele provou um negocinho branquinho ali, viu sal, beleza, vou jogar aqui, cara, ficou melhor esse negócio com sal. Vou levar pro meu vizinho que gosta de caçar, para ele provar a carne dele com sal para ver se ele gosta. Gostou, beleza. Chegou pro cara do arroz, a mesma coisa, ele também gostou. O que aconteceu aqui? O arroz, a carne e o passarinho dos 3 vizinhos aqui, eles são perecíveis. E aí o que eles queriam fazer? Eles queriam trocar entre eles, mas tinha que consumir rápido. Então a troca ficava limitada pela quantidade e também ficava limitada pelo tempo. Não dá para não serve como reserva, entendeu? Não dá para guardar aquilo ali nas condições dele daquela época, né? Sem eletricidade e tudo mais. E aí o sal não, o sal ele já não era perecível. Tem que cuidar para não molhar e tudo mais ali, mas é coisa simples, ele a princípio não vence ali, né? Então não estraga. E aí o sal, que inclusive de fato foi um meio de troca, uma moeda por muito tempo, o sal ele era não perecível. Então falaram assim, gente, vamos lá, hoje eu não quero arroz, eu vou querer uma outra caça que não tem na minha região. Então eu vou lá naquele lugar onde a gente se reúne para fazer as trocas e eu não quero levar, eu não tenho uma caça para levar, mas eu tenho sal. Vou levar o sal e eu troco pela quantidade de caça que eu quero, vamos barganhar. E aí foi facilitando, porque tem que ser meio de troca, a moeda, né, a característica da moeda, meio de troca e também reserva de valor. E é um fenômeno, lembrando então, que é um fenômeno vindo do mercado e não do governo. O governo se apropriou. Então, esse cenário aqui era do escambo. Eu já falei do escambo, que é a troca direta, um com o outro, e depois já passei um pouquinho aqui, de fato, pelo sal, que foi uma moeda dessas com característica de escambo, né, que era um produto, que era uma moeda, né? Se pensar que um boi morre, por exemplo, a própria caça, a carne da caça ali ia vencer, tal. Então o sal ele já tinha essa característica de reserva de valor. Então a transição para uma moeda de fato, saindo do escambo. Quando a gente passa para esse cenário aí, a gente já começa a ter a capacidade de fazer reserva, mas a gente ainda tem limitação em relação à quantidade. Fala, cara, tem que levar muito sal, tem que encher uma carroça aqui de sal, e isso era um pouco difícil. Então ela tinha que ser mais portátil. E isso foi uma coisa que foi sendo identificada. Ninguém chegou, não foi um decreto presidencial que chegou e falou assim, pessoal, atenção, moedas precisam ser portáteis. Não. Ela foi um fenômeno natural mesmo do mercado. Foi acontecendo e tendo essa necessidade. Aumentou, porque como facilitou a troca, aí você aumentou a quantidade de trocas, naturalmente. Cara, agora eu quero provar romã, eu quero provar a castanha do Pará, tâmaras do Oriente Médio e tal. Eu queria trocar tudo e eu tenho sal para resolver isso. Inclusive, no Império Romano, o pagamento dos soldados era feito com sal. E é daí que vem a palavra salarium, que é o salário, entendeu? Quanto um soldado recebia do seu ordenamento, do seu ordenado, que chama, né? Era de fato o salário. Então, são esses 2 estágios primeiros aí, ter o escambo, depois essa transição para trocas com uma capacidade mais de reserva. É legal a gente saber de onde que veio o dinheiro, o motivo do porquê o dinheiro existe e essas transições, porque assim, o dinheiro já foi muita coisa ao longo do tempo. Então ele começa com o escambo, como você falou, ele vem ali do sal, a gente vai ter os metais preciosos, então vai ter a prata, né, vai ter o ouro. A questão do metal precioso foi uma transição, igual eu falei, muito, muito brusca, né? Até chegar a hora que o pessoal fala assim, cara, como assim? O sal, ele tem uma característica de alimento ali ainda, assim, né?
mas para o pessoal aceitar. Pensa que transição brusca que é essa, cara, entendeu? Falar assim, não, metal precioso qualquer pessoa vai. E ele tem a característica de ser portátil, né? Foi a grande transferência, assim, foi ele ser, ter como característica poder trocar, ter reserva de valor e ser portátil. Foi uma grande transição para essa fase aí. O mundo de hoje, Dudu, a gente chegou no mundo que ele está todo muito pronto, cara. A nossa geração, e até um pouco antes da nossa aqui, chegou num mundo onde você praticamente assim, cara, vai viver, não tem nada para ser feito mais no mundo praticamente, entendeu? Tanto que tem que aparecer uns malucos assim para falar assim, não, gente, vai viajando o mundo todo, vamos viajar para Marte agora, vamos fazer um negócio diferente, porque o mundo está todo muito pronto, de fato, entendeu? E aí, a partir de onde que a gente precisa partir, né? Olhar e falar, tá, o mundo está todo pronto, mas como é que isso chegou até aqui? Para eu saber como que eu vou seguir daqui para frente. Estava falando que os ensinamentos do Mises são muito atuais, né? 1960. Tem uma frase que é dita muito por um cara que eu gosto muito, que é o Daniel Lopes, mas a frase não é dele. Ele fala assim, ó, quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Ele fala muito isso. Toda vez que eu assisto ele fala essa frase pelo menos uma vez. E é muito verdade. Por exemplo, o problema da inflação é um problema novo? Não é. Mas se a gente não sabe, inflação está diretamente ligada à quantidade de moeda. Se eu não sei nem o que é moeda, no conceito original, como é que ela surgiu, qual é a característica dela, assim, o que faz caracterizar uma moeda, como é que eu vou combater um problema que é ligado a ela? É como se eu quisesse, por exemplo, tratar um problema de estômago sem que eu pudesse fazer um exame no estômago, entendeu? Entender o que compõe o estômago de fato. Daqui a pouco tá o cara no esôfago achando que chegou no estômago, entendeu? Então, a gente precisa ter mais esse tino de entender os fundamentos da nossa sociedade, como é que a gente chegou até aqui, entendeu? Fugindo um pouco aqui do nosso tema, mas é pertinente, cara. Até a palavra conservadorismo, por exemplo. A palavra conservadorismo, ela é muito mal interpretada e em muitas esferas da nossa sociedade, ela é uma palavra pejorativa. Você, não, lá tá lá um conservador maluco e não sei o que e tal. Mas o conservadorismo, cara, ele vem da linha, a linha de raciocínio do original do conservadorismo não é ser um ermitão religioso travado em paradigmas ali que às vezes não tem muita explicação, mas sempre foi assim. Não é isso. Conservador significa preservação. Ser conservador é ser alguém que preserva pelos fundamentos que nos trouxeram até aqui. Entende? Então, um dos fundamentos, por exemplo, é a liberdade econômica. Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente, na verdade, vai descobrir que é conservador. Ainda que você não goste da capa do álbum, sabe? Às vezes a capa do álbum não é boa mesmo. Entendeu? Como a gente vê o político que representa uma determinada linha. Às vezes você não gosta dele, mas a ideia ela é incontestável, entende? Porque são milênios de evolução humana em que princípios foram testados ao longo do tempo e eles foram aprovados, né? Que foi o que nos trouxe até aqui. E falando em conservar, eu quero entrar agora nessa transição justamente dos metais preciosos, focando no ouro, porque assim, passa ano, entra ano, passa década, entra década, o ouro ele segue firme e forte. A gente teve aí agora nesse ano, inclusive, a máxima histórica do ouro. A gente vê muitos gestores de fundo comprando ouro por causa do cenário econômico que está acontecendo hoje. E trazendo da Europa para os Estados Unidos. Também. Exatamente. Então, assim, eu quero falar agora do ouro, o ouro sendo usado como dinheiro. Eu quero ler uma citação aqui do autor, onde ele vai apresentar por que o ouro era, naquela época, e a gente vai começar a construir se ele ainda é de fato essa melhor maneira de você ter um meio de troca. Porque você falou que ele não pode ser perecível. Ou seja, você precisa conseguir carregar ele ao longo do tempo, senão não adianta. Ele tem que ter como é que eu posso usar? Tem que ser um meio de troca, como você também explicou. Tem que ser aceito, né? Tem que ser aceito. Então eu tenho que aceitar o ouro, você também. E ele tem que ter uma quantidade limitada para que ele não perca valor ao longo do tempo. A quantidade limitada é quase que assim, uma limitação natural. Porque se a gente fosse, se os governantes fossem puramente honestos, como o Mises fala, se fossem anjos, talvez eles até queimassem cédulas. Olha que doido que ele fala. Ele chega a citar que ele falou assim, se fosse necessário, queimasse as cédulas para não haver inflação. Mas a questão o ouro ele tem uma limitação natural. Igual,
o Mises ele fala que na época das moedas romanas, isso aqui é muito legal, porque você puxou um assunto muito bacana. Ele, lá no Império Romano, eu esqueci o nome do imperador agora, cara. Acredito que fala o que é, eu acho que é o Nero, se eu não me engano. Eu acho que é o Nero mesmo. É. Não, não é o Nero. Lá no Império Romano, eu não acho que não é o Nero. Ele fala o seguinte, que no Império Romano, o pessoal o governo já querendo gastar mais do que arrecadava de imposto, e tem um motivo do nome imposto ser esse, né? Porque ele não depende do seu consentimento. Então eu lhe imponho. Dudu, vamos fazer uma luta de boxe, mas só eu tô sabendo dessa luta. De repente você recebe um soco na cara e não sabe por quê. Entendeu? Não é consensual, é um negócio que ele é unilateral, né? Aí o imperador, percebendo que o que ele arrecadava não era suficiente para a gastança que ele estava fazendo, o que ele faz? A gente precisa de mais moeda. Só que não existia a imprensa ainda, então não era só imprimir mais dinheiro, né? Hoje é muito mais fácil. Mas aí ele fala o seguinte, que ele fala assim, ó, eu não estou conseguindo minerar tanto ouro e tanta prata. Mas, cara, tem um outro negócio aqui, ó, que nem vale tanto dinheiro não, tem cobre. Vamos colocar, em vez de misturar ouro e prata, vamos misturar cobre e prata e ter a minha carinha lá colada lá, minha insígnia. Isso aqui é moeda do mesmo jeito. Eu digo que é moeda. Esse que é o problema, cara. Eu digo que é moeda. Aí ela deixa de ser um fenômeno natural do mercado e passa a ser uma imposição do governo, né? E aí o que acontece? Ao longo do tempo, as primeiras moedas... fala que as primeiras moedas elas são lá da região da Turquia chamada Lídia. Até o professor Rodrigo Silva, arqueólogo, ele fala disso e tal. Na Bíblia fala dessa região, fala dessas moedas também, é bem interessante. Mas uma característica das moedas antigas é que com o passar do tempo, se a gente fosse num museu, por exemplo, até o Mises fala disso, que se você for no museu de moedas, você vai ver moedas ao longo do tempo, elas vão ficando avermelhadas. Por quê? Porque estavam começando a colocar cobre. Porque o cobre é mais fácil de extrair? Não é mais fácil de extrair, mas ele certamente tem mais disponível. E, detalhe, ele não estava sendo usado como moeda. Então ele era, pega aqui do chão, de qualquer lugar aí, tipo assim, entendeu? E a moeda foi ficando avermelhada. Isso era inflação já, cara. Moedas avermelhadas ao longo do tempo é inflação. Então, essa limitação natural é porque a dificuldade de minerar o ouro. E uma hora vai acabar, não vai ter de onde tirar, a gente vai ter que só trocar entre nós, porque não vai ter mais de onde tirar ouro. Porque o planeta, né, é limitado nesse aspecto. Essa que é a lógica. No livro, até peguei aqui meus resumos que eu faço, o Padrão Bitcoin, o Cefeidiamos, ele fala sobre essa história. E foi realmente a partir de Nero. Então você tem Júlio César ali como esse... Ele não foi o primeiro imperador, né? Ele que vai fazer a transição da república para o império. César Augusto vai ser o primeiro imperador. Então desde ali você tem uma estabilidade na moeda na questão que basicamente você tem uma moeda com o nome X e que ela vai ter uma quantidade específica de ouro e de prata. E aí depois, a partir de Nero, você começa a ter essa inflação sendo gerada com a diluição disso. Então, sei lá, agora um denário, por exemplo, ele não tem mais 4 gramas de prata. Ele tem agora 3,5 e um pouquinho de cobre. Para que você pudesse, de alguma forma, ir diluindo isso. E isso vai perpetuar até Constantino. O grande Constantino, que é o primeiro imperador cristão, ele vai criar Constantinopla como se fosse essa nova Roma, e aí você vai ter uma nova moeda onde ele vai conseguir estabilizar, parando de fazer essa diluição, né, na inflação. Mas o ponto aqui que eu queria trazer para a gente poder conversar a respeito do ouro é que o autor ele vai trazer sobre o ouro sendo as características que o ouro tem para ser uma boa forma de dinheiro, né? Então abre aspas aqui. Somente algo que está disponível em quantidade limitada pode ter valor comercial, pode ser considerado valioso pelas pessoas. O ouro tem uma vantagem, ele não pode ser impresso, não pode aumentar a quantidade à vontade. A vantagem do sistema monetário baseado no ouro, assim como qualquer sistema monetário não governamental, é que o aumento da quantidade de dinheiro em circulação não depende de decisão do governo.
Então, basicamente, o que você já falou aqui, o que é muito interessante, e como eu estava dizendo, a gente vê hoje no mundo, né? Você pode falar até melhor do que eu, a gente vê um cenário um pouco instável. Então, a gente tem a questão das tarifas, a gente tem a questão dessa volatilidade do dólar, e muitos gestores hoje estão se refugiando, digamos assim, no ouro e também no franco suíço, que é uma moeda que ela é mais estável, né? A Suíça é um caso incrível, cara. E o grande ponto é esse, a gente tem as moedas, tem a moeda fiduciária, seja ela o real, seja o dólar, seja a libra, mas quando o bicho pega, todo mundo acaba correndo para aquilo que é real de fato, daquilo que tem um valor que vai perpetuar os anos, ele vai continuar tendo valor, que é o ouro, né? Sim. Só trazendo aquela ideia das características da moeda, né? Ela tem que ser meio de troca, uma unidade de conta, ou seja, ela pode precificar quantas moedinhas, quantos gramas de prata vale um quilo de carne, entendeu? Tipo isso. E também a reserva de valor. A questão do ouro, cara, ele com certeza tem essa capacidade de atender essas três aqui, né? E ele pode ser reduzido a quantidades portáteis ainda, né? Que é muito importante. E, cara, eu já diria o Warren Buffett. O Warren Buffett ele tem uma máxima que é dele e eu trago uma segunda que eu acho que alguém já usou ela com certeza. Eu não devo ser o primeiro a ter pensado nisso. Ele fala assim, ó, never bet against America. Nunca aposte contra a América. E aí eu diria, never bet against gold. Nunca aposte contra o ouro, cara, porque no fim das contas ele é um padrão. Hoje a gente tem a ascensão do Bitcoin, porque ele tem muitas características. Ontem eu estava vendo uma conversa entre dois caras, e um deles é o famigerado, um cara sensacional, difícil de entender, incompreendido, eu diria. Em muitos aspectos eu concordo com ele, muitas coisas, especialmente sobre o que ele fala sobre economia, que é o famoso Renato 38. Cara, e ele estava conversando com um cara que estava na Espanha na hora que teve o apagão, esse último apagão. E ele falou assim, Renato, com todo respeito, na hora que deu ruim ali, eu não pensei em Bitcoin, cara. Eu não queria ter mais um pouco de Bitcoin na minha carteira, porque eu não tinha nem internet para fazer transação nenhuma. Eu senti falta de cédula na mão, de papel moeda na mão. Ou seja, algo físico, né? E ele lembrou de cédula porque valeria para ele fazer as compras dele ali e tudo mais. Mas, cara, o ouro, ele ainda se você olhar os grandes fundos do mundo, eles estão fazendo o hedge dele em ouro. Tem, claro, sem dispensar, porque o Bitcoin hoje ele é visto, cara, justamente como o ouro era visto no começo. Imagina um cara chegando e fala assim, não, me vê um quilo de carne aqui, toma aqui uma pepita de ouro. Que ouro o quê, cara? Traz um sal aí pra mim. E o cara não querendo, entendeu? Mas com o passar do tempo, todo mundo viu que o ouro funcionou, né? Então, o ouro realmente ele é unânime ainda, meu amigo. É a grande reserva. E aí a gente tem, então, o ouro sendo usado diretamente como meio de troca, né? Como moeda. A gente viu a questão do Império Romano. E aí a gente vai ter uma ruptura do padrão ouro. Sim. A gente vai ter em 1971 Bretton Woods. Bretton Woods era o sistema, né? Você pode até falar melhor. Bretton Woods é o nome da cidade onde aconteceu a reunião. E aí você tinha um sistema que era do dólar sendo essa moeda mundial, digamos assim, né? A moeda mais forte sendo lastreada em ouro após a Segunda Guerra Mundial. O dólar valia algumas onças Troy lá de ouro. E você poderia trocar o seu dólar por uma quantidade já fixada em ouro, independente de qual país você tivesse. E aí, em 71, o presidente Nixon, ele vai romper com o padrão ouro, né, com esse sistema de Bretton Woods, e aí começa uma inflação, né, crescente a cada ano, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e em outras nações. Essa coisa do Bretton Woods ela é muito, muito importante, porque ela, com as sucessivas crises que foram acontecendo, a gente teve... Essa história se popularizou. Da reunião, a famigerada reunião de Bretton Woods, que acabou com o padrão ouro e tal. Só que o fim do padrão ouro é só o começo, cara, é a ponta do iceberg. Por quê? Até então, algumas pessoas nunca tinham conseguido convencer o mundo a imprimir mais dinheiro simplesmente. Não, porque o ouro é que vale, não sei o que, se essa moeda aqui não está fixado quanto que vale de ouro, não vale nada e tal. Beleza. Com esse encerramento do padrão ouro, ou seja, não sou obrigado mais a ter essa quantidade
Por que ele conseguiu fazer isso? Por causa da quantidade de título de dívida. Quando os Estados Unidos estava financiando a recuperação pós-guerra e tudo mais ali, né? Então tinha muita dívida, fala assim, cara, vai produzir dólar pra caramba, os caras estão pagando juros pra gente aqui, a gente não vai ter ouro suficiente, então já é hora de acabar com isso aí. Foi a desculpa perfeita, meu irmão. Por quê? Isso aí revolucionou o conceito de dívida. E pior do que o nascimento, o encerramento do padrão ouro, foi o nascimento do padrão petrodólar. Esse aí que durou até, inclusive, acho que ano passado. Acho que no ano 2024 ou foi 2023, ele acabou. Então a gente está vivendo nesse momento uma nova revolução. Por quê? Ó, beleza, a gente não tá lastreado em ouro mais aqui, mas só para você saber, a moeda ela é fiduciária, que vem de fides, do latim, né? Fides. E isso significa fé. Você pode botar fé. Bota fé aqui em mim, que eu sei o que eu tô fazendo. Mas por quê? Você pode botar tanta fé, eu vou te dar um sinal. Tipo assim, pensa Jesus chegando e curando uma pessoa, falando assim, tá vendo como você pode acreditar? É tipo isso. Só que longe de querer dizer que esses caras eram como Jesus, viu? Muito longe, meu amigo. Os caras pegaram e falaram assim, ó, pra você ter uma ideia de que dá pra confiar em mim, eu agora vou criar um mecanismo aqui que a gente não vai lastrear mais no ouro. Mas todos esses títulos aqui, eles estão lastreados agora em petróleo, em contrato de petróleo. Aí todo mundo falou assim, não, peraí, pô, o petróleo realmente é o novo ouro, falava-se assim, né? O petróleo realmente todo mundo precisa, eu tô aqui com minha indústria, não sei o quê, todo mundo precisa de petróleo. Então realmente, então dá para confiar, vamos aceitar isso aí. E aí passou esse negócio, cara. E daí para frente o conceito de dívida foi revolucionado e o pior, né? O governo conseguiu se apropriar da impressora, de fato, né? E falar assim, eu determino quanto que tem de dinheiro disponível. E aí ficou até confuso a questão do liberalismo econômico, não intervencionismo e tudo, porque os Estados Unidos é um grande exemplo de liberalismo econômico, até que o Fed vai lá e imprime mais dinheiro, entendeu? Só que pela capacidade militar que tem, pela capacidade financeira, econômica, real que tem também, acaba que funciona para eles. Mas aí o resto do mundo, quando tenta imitar, dá muito ruim. Cara. O problema da impressão de moeda é o quê? O exemplo que o Mises dá é perfeito, cara. Ele fala assim, é uma quantidade nova e maior de cédulas de dólar perseguindo, querendo comprar a mesma quantidade anterior de produtos e serviços. Só que quando você tem o mundo inteiro para comprar, aí isso te dilui, o efeito é pior. Só que, ainda assim, cara, no longo prazo dá ruim, em algum momento. Só que o que acontece? Os Estados Unidos ele tem essa capacidade de bancar essa aposta, entendeu? Ele sempre consegue bancar essa aposta porque agora a gente está vendo uma certa dificuldade, assim, não é tão simples mais, porque acabou o petrodólar. Aí o que eles vão fazer agora? Eu acho que o Trump está reinventando o novo lastro. Ele vai criar o novo lastro, entendeu? Pra você ver, mesmo não tendo petrodólar, cara, o efeito das tarifas foi um absurdo, entendeu? Então, fazendo China recuar e tal. Então, a gente vai descobrir o que vai acontecer isso. Mas sim, as consequências são... E também, assim, eu não sei como é que o americano sentiu lá, né? Também. No curto prazo, os caras receberam, digamos que o auxílio deles na pandemia, por exemplo. Mas e depois eles também sentiram inflação. Inflação bastante, inclusive taxa de juros lá. Talvez para o investidor europeu que usa dólar, não teve tanta consequência o problema da inflação, porque ele não estava lá nos Estados Unidos. Mas acho que o problema é a origem, onde está a impressora vai sofrer mais. Eu acho que é esse que é o grande ponto, acho que é por aí. E aí, para falar sobre como acontece a inflação, porque acho que é legal a gente dar um panorama base assim, de como que acontece. Né? O autor ele vai dizer o seguinte, abre aspas, os preços sobem porque há mais dinheiro em circulação buscando uma quantidade de produtos que não subiu. O problema não é aumentar a quantidade de dinheiro, o problema é aumentar a quantidade de coisas que se pode comprar com dinheiro. E se você faz crescer a quantidade de moeda disponível no mercado, sem aumentar a quantidade de coisas que podem ser compradas, os preços eles apenas sobem, que é basicamente oferta e demanda. Então eu queria que você explicasse, assim, para a gente poder agora parar aqui e voltar aqui, como que de fato acontece a inflação. Funciona assim, Dudu. Eu sei que você tem R$200 para dar nesse livro, não que ele valha só isso, né? Vale muito mais. Esse livro... Mas eu tenho certeza de quanto dinheiro você tem. E eu sei que é R$200. Beleza? Passou de um dia para o outro, aí eu fiquei sabendo que seu pai é o dono da impressora de dinheiro. E agora eu descobri
que eu tenho 3 livros desses, tá? Pra vender. Aí, mas eu sei que você tem R$200. Todo o seu dinheiro é R$200 e é pra comprar esse livro. Aí eu venho no outro dia e eu descobri que seu pai, ele imprimiu mais 200 para você. Quando chega amanhã, em vez de eu vender esses 200 para você e para a Nina, por exemplo. Aí a Nina quer comprar o livro, você também quer. É R$200 o livro. Beleza. Amanhã, eu sei que vocês dois agora estão cada um com $200 a mais. Eu vou subir o preço porque eu sei que você tem mais dinheiro disponível. E eu vou impedir que o Gustavo compre o livro porque a quantidade de dinheiro dele não aumentou. Porque o dinheiro sempre chega primeiro na mão de alguém. E essa pessoa é preterida em relação aos demais. E se por acaso tu me pega desavisado de que eu não sei que o teu dinheiro aumentou de um dia para o outro, você chega e fala assim, Adeilton, cara, eu vou querer levar 2. Não quero só um, não. Tu levou por 200. Aí daqui a pouco alguém vai procurar esse livro na tua mão, porque não tem outros. Vai falar assim, Dudu, quanto é? 400 cada um. Gerou inflação. Bem a grosso modo, assim, é isso aí, cara, que acontece. E é muito rápido, entendeu? Muito rápido mesmo. A gente teve uma conversa que, no outro podcast que a gente gravou, sobre injeção de dinheiro, como é que acontece, né? Pra você ver como eu sou... Falou de economia, eu tenho que ser técnico, cara. Não tem como a gente ser politizado e lateral, não. Não lembro que ano exatamente foi, mas acho que a gente ainda estava em clima de pandemia ou acabando a pandemia ali. Teve o lançamento extremamente oportuno da nova moeda de R$200, meu amigo. Aquilo ali foi o liberalismo econômico falando assim, peraí, é só dessa vez, como diria Carmen Lúcia. Como diria Carmen Lúcia, só dessa vez. Só dessa vez. E aí foi lá, aquilo ali foi uma injeção de dinheiro, cara. Muito estratégica, não teve aquele cunho disfarçado de cunho social e tudo mais, foi menos brando, foi mais brando. E detalhe, estava previsto, já existia a previsão. Só foi falar assim, cara, como é que a gente faz para injetar? Eu imagino, tá? Isso aqui não é oficial, essa informação não. Mas eu imagino os caras falando assim, cara, a gente precisava injetar um dinheiro aqui, mas a gente é liberal. Como é que a gente faz? A gente precisa de uma boa justificativa. A gente não é socialista também, não vai ficar dizendo que é auxílio, não sei o quê. Cara, tem uma moeda aí para ser lançada, uma nova cédula. Acho que a gente pode fazer o lançamento dela aí, viu? E aí pronto, ali foi moeda que nasceu do nada. Não tem para onde dizer, um exemplo bem claro, entendeu? Mas é isso, a inflação acontece isso, que na hora que o mercado sabe que tem, não é que alguém, não sai no jornal, entendeu, cara? Não sai no jornal avisando que tem mais moeda disponível. É a concessão de crédito, é a redução da taxa de juros forçada, essas coisas vão sinalizando e naturalmente o mercado vai corrigindo o preço. E aí o governo vai sempre falar assim, não, está caro, não compre lá. Mas tem uma pergunta para te fazer. Eu tenho uma pergunta para te fazer que é a seguinte, vamos lá, para ser bem didático. Então, o que vai ocasionar o aumento dos preços, ou seja, a inflação, é o aumento de moeda disponível. Sim. Na quantidade maior do que a quantidade de bens e produtos que eu consigo entregar para a pessoa. Tá. É porque assim, ó, tem uma diferença, isso é bem pertinente essa pergunta para a gente ser específico. Tem uma diferença de aumento de preços e inflação. Legal. Inflação não é aumento de preço necessariamente. Não é somente aumentou o preço, estamos diante de inflação. Não. Inflação, ela é perda de valor da moeda. Poxa, com R$200, lembra que é a unidade de conta para medir o valor de bens e serviços? Poxa, 1 hora de... a lavagem do carro custa R$100. No dia seguinte, eu não consigo mais lavar o carro com R$100. Eu preciso de 120. É porque o serviço ficou mais caro? Não, porque minha moeda não está valendo mais aquilo. Porque, por exemplo, vamos supor que se fosse dólar, $100. No outro dia valeria $100 que eu estaria comprando, entendeu? Então é diferente. Porque às vezes você tem uma escassez de um produto. Poxa, isso aí vai subir o preço, é natural. Fruta fora da estação dela, é mais caro, entendeu? Mas essa não é inflação, é um aumento de preço. É legal. Não, isso é legal a partir disso aí, complete aí. Não, é legal você falar, então basicamente é você conseguir comprar menos com aquela quantidade específica de dinheiro. Por exemplo, em 1998, 94, você comprava um apartamento, sei lá, no Rio de Janeiro por X reais. Hoje, X reais não compra, cara, não compra, sei lá, talvez não compre um carro.
um carro... Eu vi o Luciano Hang falando de um terreno que ele comprou, acho que há 20 ou 30 anos atrás, já comprou caro, não sei que tamanho de terreno era esse, mas acho que era 20 anos atrás, comprou um terreno em Balneário Camboriú por 480 mil. Já não era um terreno barato. Mas ele hoje acho que está 100 milhões. E claro, tinha menos terrenos disponíveis, muita gente já tinha construído coisas e tal, então isso tudo teve parte foi aumento de preço, valorização do imóvel. Por exemplo, ele comprou esse imóvel lá, esse terreno, era a promessa de ser a Dubai brasileira. Passou um tempo, falou assim, está virando realidade, isso já faz aumentar o preço. Isso é aumento de preço, isso é valorização. Agora, vamos supor assim, falou, cara, de repente em 2008 teve uma ampla concessão de crédito e um monte de gente comprou o terreno lá, e como estava um monte de gente buscando terreno lá por causa da promessa de ser a Dubai brasileira, o terreno subiu de uma única vez 50%. Ou então dobrou de preço de uma única vez. Aí é inflação. Entendi. E por quê? Dinheiro injetado, entendeu? Então, dado que a inflação acontece dessa maneira que você está explicando pra gente, a pergunta que eu te faço é: por que então o nosso querido... Essa é difícil, já. Sinto que vem difícil aí. Por que o governo, então, ele insiste em estar constantemente imprimindo ou injetando dinheiro na economia? Dívida pública. Dívida pública. Eu gasto mais... Eu falo assim, meu amigo, lembra que é unilateral? Que eu não preciso do seu consentimento. O seu consentimento é na hora do voto. Votou lá, acabou, meu amigo. Agora daqui pra frente é comigo, entendeu? Mesmo que eu esteja contra você, você já aprovou isso, entendeu? Então, o que acontece? O governo gasta mais do que arrecada e o governo ele troca. A gente não está num regime ditatorial que ele podia ficar 30 anos, 20 anos governando. Então, a cada 4 anos troca. Se tem uma coisa que atrapalha a eleição, é você falar de aumentar imposto. É impopular, entendeu? Agora, quando você, especialmente no Brasil, onde você vê uma artista, acho que não só uma artista, mas acho que foi 2 artistas famosas da música, uma, acho que a Ludmilla falou isso, gente, dinheiro não é problema, é só imprimir mais, entendeu? Quando a gente tem esse nível de cultura amplamente difundido no país, a gente tem um problema sério, né, cara? Não, é porque você está me dizendo o seguinte, quero saber se eu estou entendendo aquilo que é o correto. Você está me falando, então, que uma das causas, ou talvez a principal causa, do governo... Dívida pública, recuperei o raciocínio. Exatamente, do governo ele imprimir dinheiro, injetar dinheiro na economia, dívida pública e eleição. porque ele não consegue gerir bem esse recurso, ele acaba gastando mais com um Estado cada vez maior. Um Estado cada vez maior. Se você pega toda estatal, por exemplo, cara, ela tem 2 lados. Ela tem a parte do PIB, em que ela cresce o PIB com o resultado que ela gera, mas tem também, por outro lado, o gasto do governo, que também aumenta o PIB. O governo gastar mais, na fórmula que o Brasil utiliza, ela eleva o PIB, entendeu? Então o problema, o ponto central, por que o governo imprime mais dinheiro? Porque, pelo mesmo motivo de sempre, desde os romanos. Gasto demais, se eu apertar, oprimir o povo com ainda mais imposto, até porque a gente não tem mais margem para onde empurrar imposto na gente, cara. Entendeu? Agora assim, se eu colocar mais imposto, é perigoso meu governo até cair, porque se tem uma coisa que derruba o governo, é economia ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso injetar dinheiro, facilitar crédito, fazer alguma coisa para ter mais dinheiro circulando e com a mesma quantidade de impostos e taxas que eu tenho, eu arrecadar mais. Porque, por exemplo, se eu ganho em cima do seu faturamento, você é um Simples Nacional lá, 5% do que tu fatura vem para o governo. E você está faturando 100 mil e você precisa de 100 mil reais de crédito. Se você tiver acesso aos 100 mil reais do que tu dobra o teu faturamento, eu também dobrei o meu. Entendeu? Entendi. Eu, como governo, dobrei o meu. Então, injetar dinheiro na economia não é aquela coisa, nossa, é isso, vamos gerar um clima de prosperidade. Meu amigo, eles estão pensando em arrecadar mais para fazer. Só que aí, é como se, não, matematicamente falando, o que eu vou falar aqui é incorreto, é só uma analogia para o pessoal entender. A prosperidade do povo cresce em PA, progressão aritmética, e o custo disso aí cresce em progressão geométrica, é exponencial. Então a conta nunca vai fechar. Tem que ser economia livre, economia real, geração natural de valor, aumento de preços por valorização das coisas e não por mais moeda disponível, desvalorizando o dinheiro. Entendeu? Entendi. Então vamos recapitular tudo que a gente conversou até aqui agora para a gente colocar numa ordem cronológica. Então, primeiro você falou a respeito da história do dinheiro. Isso. Por que o dinheiro existe? Tem um motivo. Então você explicou pra gente o porquê ele existe. Porque, cara, se eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar um boi que você caçou
e você não quer comprar o meu arroz, porque você já tem muito arroz, então eu preciso ter alguma coisa para que a gente consiga trocar algo que você dê valor, né, pelo boi que eu quero comprar de você. Então o dinheiro nasce como esse meio de troca. Uhum. Dado isso, a gente tem diversos meios de troca. Então você falou do sal, existem outros também, até que a gente vai Concha, teve um monte de concha, coisa. vários meios de troca eles foram usados ali como dinheiro. Então, Uhum. dado com esse cenário, a gente vai chegar nas moedas metais preciosos para se transformar. O ouro é o principal deles, que até hoje ele está aí, né, em voga e crescendo, aumentando o seu valor a cada dia. Uhum. O ouro ele vai aparecer, a gente tem então o ouro como esse mecanismo de troca direta e depois ele vai ser o instrumento que vai lastrear a moeda, que agora como papel ele vai ficar mais fácil de você conseguir transacionar. Uhum. Então a gente tem agora um dinheiro, né, a moeda que a gente usa. É interessante essa coisa do papel que você falou, porque eu não lembro se foram os judeus, cara. Os judeus fora de Israel, claro, né? Porque eles passaram muito tempo fora do país original ali. O país foi ser reconstruído em 1940, eu acho, algo assim. E aí, o que eles faziam? Muitos desses caras, como é que nasceu a história do banco, né? O banco privado, não o banco central, né? O cara queria levar... O ouro, então, é muito aceito, né? Mas eu quero fazer uma grande compra. Sou o imperador aqui, eu sou um cara sinistro aqui, eu quero fazer uma grande compra em outro país. Não existe carro, não existe avião, não existe navio de grande porte para levar muito ouro. Eu vou levar isso de jegue, numa carrocinha, entendeu? Perigo de ser roubado na estrada, muitos perigos envolvidos, entendeu? E era muito óbvio saber que ele tinha uma carga preciosa, porque estava cheio de soldado em volta, aquela coisa, aquela tensão para transportar aquilo ali. Aí o que os caras fizeram? Ó, eu vou reservar, guardar o teu ouro, aí eu concentro aqui, ó, o teu ouro fica comigo, meus soldados vão proteger somente esse lugar aqui, que é o meu cofre e tal, vai ficar bem guardado, e eu vou te dar uma cédula aqui, um papel. E esse papel timbrado meu aqui, você entrega para quem você quiser. Mas cuidado, porque quem chegar aqui com esse papel timbrado aqui, eu sabendo que é o meu papel, eu vou entregar teu ouro. Então, aí beleza, daqui a pouco estamos aqui no plano piloto, né? Aí nasceu um outro desse, eu fui lá e criei um outro desse lá em Águas Claras. Aí o papel timbrado daqui, ó, ele aceita lá também. Então deixa o teu ouro aqui e eu me viro para acertar com ele. Um banco acertando com o outro. Então eu posso fazer viagem agora. Aí a viagem, que antes era cercada de soldado, aquela carroça, aquela carruagem toda, já não tinha mais aquela característica. Botava um moleque aí montado num cavalo e uma mochilinha ali, parecia um estudante indo para algum lugar, jogar assim, né? E ninguém sabia que o moleque às vezes estava com toneladas de ouro dentro da mochila, em papel, que ele ia sacar do outro lado, entendeu? Que alguém ia sacar do outro lado, entendeu? Então, devido a isso... Por isso que é reserva de valor, porque esse ponto, esse gap da história é bem interessante, que não tem no livro essa característica aí, mas achei pertinente. Então, a partir disso, a gente vai ter a moeda fiduciária, né? Porque é um meio mais seguro, né? E mais prático de você conseguir carregar ele com você, mas sempre lastreado em ouro. Isso daqui, que eu tenho, esse papel, ele vale uma quantidade X específica ali de ouro. Aí a gente tem Bretton Woods, e aí tem agora então o dólar, né, que é a moeda, digamos, a moeda mais forte, né, do mundo, ela não é mais lastreada em ouro. Acabou isso de lastro em ouro, não tem mais essa ligação direta. E aí a gente tem, como você explicou pra gente, agora títulos da dívida e petrodólar. Exatamente. E agora a máquina de imprimir dinheiro está comigo. Eu tenho um botão. Online roteando. Então eu tenho um botão que eu posso apertar. Aí a gente chega nesse cenário, então você explicou como que acontece a inflação a partir da impressão de dinheiro desordenada. Um dos motivos é a má gestão de recursos. Então, eu moro na minha casa com a minha esposa, a gente tem uma verba X, só que a gente quis alguns luxos, né? A gente quis comprar, a gente quis fazer uma troca de sofá. No caso dos Estados Unidos, guerra, cara, é um grande motivo. A questão da guerra nos Estados Unidos é muito forte para eles imprimirem mais dinheiro, para financiar isso. A soberania nacional. Aí no Brasil já é o assistencialismo, que é o que convence as massas. Lá o povo é nacionalista, entendeu? Então eu falo assim, como é que convence essa galera que já vive bem, nada lhes falta, eles estão trabalhando e ganham dinheiro bem e tal. O cara que é empacotador do mercado ali, ele anda de Corolla e tal, porque é básico, um carro simples, né? Então, das famílias de classe média ali, o menino tem 16 anos, ganha o Corolla, entendeu? Então, aí como é que eu convenço esse povo? Se a gente não tiver mais dinheiro para financiar essa guerra aqui, esses caras vão ir para cá. Aí tudo isso aí que vocês têm aí,
dor e prazer, né? No Aham. fim das contas, é dor e prazer. Lá ele fala assim, ó, vou te proteger da dor da guerra. Porque a gente tiver um Estado forte, belicamente falando, aí entra um negócio pesado lá, que forte, quase que uma máfia, cara, digamos assim, que é o complexo bélico-industrial norte-americano. Que eu acho que foi o Nixon que falou, quando ele estava deixando a presidência, ele falou assim, um último alerta que eu quero fazer para vocês é cuidado com o complexo bélico-industrial americano. Então lá eles fazem por esse meio, né, do proteger da dor, e aqui no Brasil eles falam assim, vou te dar prazer, cara, vai ter um auxílio aí, você vai ganhar um negocinho e tal, tá ruim aí, não tá? Vou te tirar dessa situação ruim aí, vou te prometer uma coisa boa, entendeu? Então a gente tem, por algumas justificativas diferentes, né, dependendo da nação que a gente está tratando, essa justificativa para que você, como Estado, imprima o dinheiro, injete mais dinheiro na economia, e dado essa questão da oferta e demanda, você tem acabando gerando a inflação. É isso. Então, em 1994, 1998, eu conseguia comprar com 100 mil reais muita coisa, e hoje com 100 mil reais você compra um Kwid, talvez. É isso, cara. E aí você tem essa O defasagem. Kwid, né, nem não precisa ir muito longe não, meu amigo, porque o Kwid, quando lançou, acho que ele era o carro, promessa de ser o carro mais barato do Brasil, acho que ele era 30 mil. Eu falo do Kwid porque o Kwid tem essa... No nosso imaginário é um dos carros mais barato e econômico, né, que você tem dentro do cenário ali dos carros. Então você tem ali essa defasagem muito grande, onde com 100 mil lá atrás eu comprava, sei lá, Civic, pô. um carrão, Civiczão ou um terreno, EXR. Assim, eu conheço pessoas Apartamento em contando Águas Claras, por que 100 mil compraram, reais. que compraram terreno, que compraram Dois apartamento quartos, em Águas mínimo. Claras. 2 quartos, compravam de 2 quartos com 100 mil reais, alguns anos atrás. E hoje a gente tem essa defasagem. Agora, dado toda essa construção aqui de história que a gente fez, que você ensinou pra gente, quero te fazer uma pergunta. Dado esse cenário, quem que é a pessoa mais prejudicada no final das contas? É o governante? É o cara que é muito rico, é o bilionário? Ou é a pessoa mais humilde, ou a pessoa mais simples, que talvez nem entende o que é inflação e que ela vai comprando esses discursos e achando que está sendo beneficiada, mas no final acaba sendo mais prejudicada? Quem que é a pessoa o grupo de pessoas que mais é prejudicada com todo esse cenário econômico? Cara, lembra que para quem custa mais caro um pão? Pensando assim, ó, quanto por cento da minha receita eu preciso do meu salário, do que eu ganho de dinheiro todo mês, quanto por cento eu preciso para comprar um pão? Quanto menos dinheiro você... O preço do pão, se o Elon Musk chegasse aqui hoje na padaria aqui do lado para comprar um pão, ele ia pagar o mesmo preço que nós. Quem sofreu mais para comer um pão? A gente. Que ganha um pouco menos que ele. Pouco, mas um pouco menos. Então, cara, tudo que é desvalorização da moeda, imposto, que também desvaloriza a moeda, tudo isso prejudica mais os mais pobres, sempre. E é incrível que são eles mesmo que apoiam, cara. Eles é que viabilizam. Como diria o Capitão Nascimento, é você que financia essa parada toda aqui. É você que está financiando essa parada toda. Não é o Capitão Nascimento, é o Matias, né, que falava. É você que está financiando essa bagunça toda aqui, entendeu? É o mais pobre, cara, que é o mais prejudicado, sem dúvida. Porque, para mim, é um cenário muito triste de você enxergar que existe um grupo de pessoas no qual ele recebe uma promessa de que ele vai ter muitos benefícios em uma determinada ação, mas que no final das contas, ele e os filhos dele vão ser as pessoas mais prejudicadas com essa ação que prometeram para ele, que pode parecer aquele prazer imediato, mas que no longo prazo acaba sendo a pessoa que mais sofre com isso. Sim, é horrível, né, cara? Isso aí não é, por isso que não é fácil de acabar, entendeu? Porque, e ainda que acabasse, por exemplo, assim, no caso do Brasil é o assistencialismo, o grande discurso que convence, né? Mas se a gente acabasse com isso, todo mundo começasse a prosperar igual nos Estados Unidos lá, por exemplo, aí era só mudar o discurso. Ó, vou precisar de mais dinheiro aqui, porque senão, ó, esses caras vêm pra cá e prejudicam o nosso esquema aqui. Tu não vai ter tudo isso que tu demorou tanto para conquistar. Então, meio que a gente precisaria... eu acredito que o socialismo, cara, ele é claramente falido, assim, não funcionou em lugar nenhum. Mas não é nem o capitalismo, sabe, cara? Mas o liberalismo econômico original, assim, ele também, ele foi
ele não é aquela coisa unânime, porque os Estados Unidos ele injeta dinheiro na economia, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, que o grande ponto é o indivíduo. Por que a gente tem governantes usando esses mecanismos e fazendo toda essa gambiarra que a gente falou aqui? Indivíduos. O Mises, né? Eu tenho outro livro, a obra original do Mises é A Ação Humana. Fala assim, ó, no fim das contas, cara, a macroeconomia e indicadores e não sei o quê, tudo isso aí é fruto da ação humana, entendeu? E a ação humana, em conjunto, ela é resultado da cultura de uma nação, entendeu? Por que tem países onde as pessoas, por exemplo, não tem guardas no metrô? As pessoas podem passar de graça ou pagar o metrô e elas vão acessar o metrô do mesmo jeito. Não tem guarda conferindo isso lá e tudo. Por causa da cultura de honestidade daquele país, entendeu? Então, o que pega é o indivíduo. A gente precisaria contar com indivíduos mais honestos e com conhecimento. E a gente precisaria de indivíduos no governo e eleitores também com essa consciência, entendeu? Isso é uma construção secular, assim, de séculos, sabe? Não é tão simples mesmo de mudar. Eu, por exemplo, estudei economia, sou formado em economia, mas isso aqui eu não vi na faculdade de economia. Eu cheguei, graças a Deus, eu cheguei na faculdade de economia já conhecendo a escola austríaca. Porque lá o mais capitalista das linhas era keynesianismo, que é justamente injeção de dinheiro na economia, entendeu? E é difícil até você contra-argumentar algumas coisas quando você vê que, entre aspas, o que salvou da Grande Depressão foi o keynesianismo. Só que teve um preço, a conta sempre chega, entendeu? E os Estados Unidos pode fazer isso. Vai funcionar na América Latina, por exemplo? Não funciona. O que funciona lá não funciona aqui, cara. A gente tem outro tipo de coisa. Argentina. A Argentina passou um momento em que a gente falava que é hora eu queria vou fazer uma viagem internacional de luxo, né? Vou para a Argentina. E lá o preço está desvalorizado, tá lá. Passou pouco tempo, o Javier Milei entrou lá com aquela cara de doido dele. Austeridade fiscal total. Eu tenho um pé atrás com ele em algumas coisas, mas não cabe aqui. Mas austeridade fiscal, fazendo o dever de casa o básico, assim, simplão total. De repente, estava o argentino vindo no Brasil aproveitar que a nossa moeda não vale nada deles. E que foi do nosso lado, né? Do nosso lado. Acontecendo do nosso lado. Isso é muito bom, cara, porque 2026 é logo ali. E hoje a gente tem duas grandes referências. O Trump também está apostando forte nesse negócio de tarifas e tudo mais, esse nacionalismo dele lá. É meio maluca a estratégia dele. Se der certo, deu muito certo, mas se der errado, vai dar muito errado. E a gente tem algumas pessoas perto dele ali, como... Eu esqueço o nome do cara, mas ele era assistente de pessoal do George Soros, cara. Então o George Soros ganhou dinheiro como? Quebrando economias. Será que esses caras não estariam querendo quebrar a maior economia de todas e fazer a maior alavancagem de capital próprio da história, entendeu? Então, mas se der certo, vai dar muito certo e a gente vai ser politicamente pressionado a mais ao que hoje a gente chama de direita, né? Porque a gente tem aí o Javier Milei aqui do nosso lado, fazendo coisas que para muita gente parece maluquice, mas que a gente já está vendo funcionar. Aí depois você tem lá os Estados Unidos também fazendo mais maluquices, mas também se chegar lá está funcionando. Então fica difícil argumentar contra os resultados. Então a gente vai ter uma forte influência. É legal porque muito daquilo que a gente está conversando aqui hoje, nesse livro, que é um livro que foi escrito na década de 60, né? 60. Está acontecendo. Você abre o noticiário, você olha tanto para o Brasil quanto nos Estados Unidos, as coisas estão acontecendo aqui hoje. E a minha pergunta para você, só para a gente terminar o nosso episódio, qual que é a solução, né, para a gente combater a inflação? Porque assim, ficou uma vibe muito... a vibe do episódio ficou muito baixa, né? Sim. Porque a gente está falando só dos problemas e a gente olha para o nosso cenário hoje em dia e isso está acontecendo. Eu quero ler um trecho aqui do autor, que ele fala a respeito de qual que é a solução para conter a inflação. E aí a gente poder dar esse parecer final aqui para a gente encerrar o nosso episódio. Eu vou abrir aspas aqui para o autor. O problema monetário que podemos encontrar atualmente em todos os países é o mesmo. Manter o orçamento em equilíbrio, balancear o dinheiro que entra e sai, receitas e despesas, sem imprimir mais papel moeda, sem aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, fecha aspas. Então, acho que para a gente, aumentar, melhorar a vibe do programa, a gente terminar aqui, seria basicamente você falar qual que é de fato a solução para que a gente consiga conter a inflação
e não ter essa perca de valor da moeda tão grande ao longo dos anos? Cara, a solução ela é macroeconômica, né? Ela só vai depender do indivíduo aí na questão do voto mesmo, né? De escolher quem vai estar lá na frente. Mas a solução ela é macroeconômica e ela é simples, cara. Austeridade fiscal. É você não gastar mais do que você arrecada, você não oprimir o povo pelos juros altos, seguir um pouco do que está na Bíblia, inclusive, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia ali, eles dão um verdadeiro manual de como montar uma nação forte, né? Código sanitário, código econômico, não ter taxas de juros abusivas, tudo isso tem lá nos primeiros 5 livros da Bíblia. Então, você realmente seguir essa cartilha da austeridade fiscal, não gastar mais do que arrecada, porque a moeda ela é fiduciária, já está assim. E meio que, ainda que a gente caminhe assim, para um cenário mais Bitcoin da vida ali, que é outra opção que é limitado. A Bitcoin chegou uma hora que ela para. Ó, produziu essa quantidade aqui, eu não lembro agora qual é a quantidade, mas produziu isso aqui, acabou, não vai minerar mais. Você tem que trocar entre vocês aí e se vira, né? Só que se a moeda ela é fiduciária e ela tem a economia, ela caracteriza uma coisa chamada multiplicador monetário. Que a economia já vai multiplicar as coisas, porque a coisa agrega um valor. À medida que você vai manipulando ela ali, né, um objeto, você transporta, você teve um custo com o transporte. Você vai ter que vender com o custo original, mais transporte, mais um lucro, entendeu? Então, meio que a moeda ela se multiplica já, entendeu? E a gente não respeitar, a gente precisa respeitar esse processo natural do aumento de moeda lastreado em economia real. Eu acredito muito nesse caminho, entendeu? Se a moeda é fiduciária, ela depende de fé. Eu tenho que ser digno da fé depositada em mim, enquanto governo. Né? É simples assim, cara. Simples, mas Difícil de executar. difícil de executar. Muito por causa do poder, cara. As pessoas... Não é populista você fazer isso, entendeu? O Javier Milei lá mesmo, ele cortou um dobrado, como diz o vovô, para sobreviver os primeiros meses dele de governo. Mas a população já estava muito saco cheio, assim, do outro lado, né? Então, sobreviveram e agora estão colhendo bons frutos já e acho que vai melhorar bem mais ainda. Pra gente finalizar aqui, eu não quero que você dê nenhum tipo de indicação, sugestão do que fazer e do que não fazer. Eu quero que você indique livros e conteúdos que as pessoas podem em casa assistir para complementar o conhecimento que elas receberam aqui, para que elas consigam, em meio a esse cenário que a gente tem vivido hoje, que a gente vai continuar vivendo, infelizmente, ao longo dos próximos anos, décadas, para que elas possam se precaver, para que elas possam, de alguma maneira, ser menos prejudicadas com tudo isso. Eu ouvi uma frase outra vez que é: no Brasil você tem que ganhar dinheiro 2 vezes. Você tem que ganhar o dinheiro, né, para você receber ele, e tem que ganhar da inflação para que ele não perca valor. Então eu queria que você desse sugestão de livro, algumas indicações a mais aí para o pessoal poder adquirir ainda mais conhecimento. Do mesmo jeito que a gente não pode aumentar, o governo não pode aumentar de maneira artificial a quantidade de moeda, nós também não podemos fazer isso como indivíduos, né? A gente tem que aumentar a nossa capacidade financeira de maneira real, lastreada em economia real. Como? Produzindo mais, de fato, mais dinheiro, né? Uma população nossa aqui que menos de 5% da população brasileira ganha R$7.000 por mês, entendeu? Então, nesse cenário aí, o que eu incentivaria as pessoas a fazer? Se desenvolver qualquer coisa que você for fazer que te possibilite no curto e médio prazo você aumentar a sua renda de maneira significativa, porque no longo prazo tu vai aumentar, entendeu? Mas não vai mudar a tua vida, entendeu? Isso eu incentivo que a pessoa faça, aumentar cada vez mais o seu capital individual, o valor individual que você tem para a sociedade. Isso é muito importante, porque é isso, cara, não importa se o real tá... você vai estar sempre acima da inflação, entendeu? Porque você dobra seu salário a cada 2 anos, por exemplo. Isso o governo não vai, o salário mínimo não dobra a cada 2 anos, entendeu? Então, graças a Deus por isso. Pelo amor de Deus, não é uma ideia, viu, gente? Não façam isso, queridos governantes, pelo amor de Deus. Então, esse é um principal incentivo. E sobre leituras, cara, dado a nossa demografia, nosso país, como ele é composto, e a faixa de pobreza que a gente vive, que a maioria das pessoas vive, eu recomendo ler A Mentalidade Anticapitalista do Mises, cara, pra gente tirar um pouco, assim, tudo que vai tirar essa mentalidade socialista, ela é importante. Inclusive, eu estava falando agora há pouco sobre isso, né, que é a ação humana, né? O socialismo como sistema econômico é horrível, mas nós, como indivíduos, temos claramente obrigações sociais.
E você vê pessoas bilionárias, cara, fazendo ação social, Uhum. mesmo sendo antissocialistas enquanto modelo de mercado, Uhum. entendeu? Você vê, Bill Gates já prometeu que vai doar a fortuna dele inteira. Warren Buffett também, uma boa parte já foi doada em vida mesmo, entendeu? Então, isso é o quê, cara? É o pessoal cumprindo um papel social, mas isso tem que ser escolha do indivíduo fazer isso. Nós, como indivíduo, devemos fazer doações para as pessoas, fazer compromisso de sustentar 1 ano de energia elétrica de uma pessoa pobre, mas nós, como indivíduos, não o governo fazendo isso, querendo bancar o pai, o irmão, a família de alguém, entendeu? Então, esse é o ponto. Então, se desenvolvam, a grande lição é se desenvolvam, aumente sua capacidade de gerar riqueza e leia Mentalidade Anticapitalista de Ludwig von Mises para você deixar de ser socialista e você talvez é socialista e nem saiba. Irmão, prazer te receber aqui mais uma vez. Valeu, Duduzão. Mais um Obrigado. episódio pra conta, mais um livro muito louco que a gente leu juntos aí. Livrão, pequeno notável. Gostei bastante aqui, aprendi bastante com o que você trouxe pra gente, com o livro também. Então é uma alegria. E para você que está ouvindo a gente, é uma alegria também ter você aqui com a gente até o final desse episódio. Se você está chegando aqui agora no nosso canal, a gente tem alguns episódios a respeito de vários livros, então cada episódio trata de um livro diferente. Já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu gostei e já começa a maratonar os nossos vídeos aqui, os nossos podcasts, porque tem muita coisa legal para que você possa aí, né, consumir na sua casa. Um grande abraço, fiquem com Deus aí, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.